uma cidade italiana que desapareceu no início do século I, após a erupção do vulcão Vesúvio. Como consequência do evento, os habitantes, suas residências e artefatos foram enterrados sob uma grande camada de cinzas. Mas afinal, o que houve em Pompeia? Por volta do meio-dia de 24 de agosto de 79, o vulcão Vesúvio entrou em erupção e lançou detritos vulcânicos sobre a cidade de Pompeia. Fragmentos de cinzas, pedras e outros detritos vulcânicos começaram a cair sobre a cidade, cobrindo-a com uma camada de cerca de 3 metros e causando o desabamento dos telhados de muitas casas. Uma nova investigação sobre sobreviventes de Pompeia e Herculano revelaram o destino pouco comentado daqueles que sobreviveram à histórica erupção. Os restos arqueológicos da cidade foram encontrados no século XVIII e, desde então, estudos têm sido realizados para reconstituir os fatos da vida cotidiana da cidade e sua destruição. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. O Vesúvio é o único vulcão europeu continental que entrou em erupção nos últimos 100 anos. O mesmo fica localizado cerca de 15 quilômetros no sul da Itália, mais precisamente no Golfo de Nápoles. Lá, apesar de estar inativo atualmente, é o maior e o mais devastador dos 3 principais vulcões, Vesúvio, Etna e Stromboli, existentes na região, apresentando uma erupção histórica que destruiu completamente 2 pequenas cidades do Império Romano. Apesar dos fatos históricos e do conhecimento da força descomunal do vulcão, a região em volta do Vesúvio é considerada a região vulcânica mais densamente populosa do mundo. Afinal, cidades e povoados inteiros estendem-se aos seus pés, o que acaba tornando um dos vulcões mais perigosos do mundo, pois há uma população estimada de mais de 3 bilhões de habitantes que diariamente correm o risco de uma erupção sem precedentes. Em contrapartida, Vesúvio aparentemente está calmo desde 1944. Foi no ano de 79 d.C. quando o vulcão Vesúvio mostrou a sua verdadeira força com uma erupção tão forte que lançou uma nuvem de fumaça, rochas e gases tóxicos a mais de 10 quilômetros de altura. A cercania de Pompeia foi a primeira a ser atingida pela nuvem tóxica e rochas magmáticas, que foram lançadas ao céu, enquanto a cercania de Herculano teve algum tempo a mais, que de qualquer forma não escapou do raio da devastação da segunda erupção que ceifaria as 2 cercanias romanas. Tudo aconteceu horas depois do início da erupção, onde a explosão mais forte empurrou uma espécie de avalanche composta por uma mistura de gases e elevadas temperaturas e lava vulcânica que varreram completamente tudo ao redor do vulcão, o chamado fluxo piroclásticos, destruindo e enterrando as 2 cercanias romanas. Esta devastadora erupção foi tão forte e tão rápida que apagou completamente as cidadelas do mapa que juntas possuíam por volta de 25 mil habitantes, dos quais, apontam estudiosos, apenas cerca de 2.000 permaneceram em porões e lugares subterrâneos, tentando se esconder das nuvens tóxicas. Há uma divergência em quem realmente encontrou as cidades soterradas. Algumas fontes indicam que, coincidentemente, um camponês que estava cavando no pé do vulcão acabou encontrando vestígios de uma cidade soterrada. Curioso, cavou até finalmente descobrir uma das cidades completamente enterrada.
Outras fontes indicam que um arquiteto chamado Domenico Fontana supervisionava uma escavação nas proximidades da região, onde estavam cavando um túnel para levar água para uma fábrica de munição e encontrar a cidade de Pompeia. De qualquer forma, esta descoberta, até os dias de hoje, é considerada uma das maiores descobertas arqueológicas da história da humanidade, pois o que encontrariam nas ruínas chocaria o mundo todo. Nas ruínas e nos porões das casas das cidades foram encontradas cascas de pele petrificadas dos habitantes que não conseguiram escapar ou optaram por ficar na cidade e esperar a atividade do vulcão passar, o que não aconteceu. Milhares de corpos de crianças e adultos foram encontrados petrificados para a eternidade dentro das construções da antiga cercania de Pompeia e Herculano, o que acabou se tornando uma notícia internacional e ajudou em diversos estudos históricos da região. Calcula-se que após a erupção de 79, o Vesúvio entrou em erupção mais de 30 outras vezes, causando mais mortes, porém nenhuma comparada com o que ocorreu naquele ano. O Vesúvio, atualmente, se encontra em seu ciclo de repouso, como denominam os vulcanólogos. Porém, todos os cientistas da área sabem que os vulcões não anunciam com muita antecedência quando irão ou não entrar em erupção, o que causa certo receio por parte do governo italiano. Ou seja, a qualquer momento pode começar uma nova erupção, e mais uma vez esta pode destruir completamente a região ao seu redor, matando milhões de pessoas, dependendo da energia liberada. Uma simulação mostrou que em 5 minutos de atividade, com a mesma intensidade da que aconteceu em 79, o Vesúvio pode matar cerca de 1 milhão de pessoas, o que causa grande preocupação por parte da defesa civil italiana. Alguns especialistas acreditam que quanto mais tempo o Vesúvio permanecer inativo, mais forte e devastador poderá ser quando entrar em atividade. Os mesmos acreditam até que a sua força acumulada será capaz de devastar quase todo o território da atual Itália, varrendo completamente tudo que estiver em seu raio de atividade. O histórico de erupções, ou ciclo de erupções, como chamam os cientistas da área, é a cada 20 anos, porém sua última erupção foi em 1944. Outros especialistas acreditam que o Vesúvio está inativo e que sua câmara magmática não está se enchendo com gases de magma, não oferecendo risco para a população. Apesar de diversos estudos do passado explicarem um pouco do funcionamento do vulcão, é praticamente impossível saber o que realmente irá ou não acontecer. O Vesúvio é um vulcão misto e muito misterioso em seus procedimentos e seus sinais. Portanto, saber se o vulcão irá ou não entrar em atividade, quando isto irá ou não acontecer e também saber a intensidade são perguntas que os vulcanólogos e cientistas da área ainda não conseguem responder com precisão, devido à sua instabilidade e suas diversas formas de manifestação. De qualquer forma, tentando se prevenir de futuras surpresas inconvenientes, o governo italiano anunciou a criação de um documento com diversas medidas de evacuação, fragmentadas de hora em hora, passo a passo, caso o Vesúvio resolva mostrar sua força novamente. Até hoje, o Vesúvio é um grande mistério para os pesquisadores que tentam desvendar seus mistérios, causando medo e admiração por parte de milhares de pessoas. Sendo assim, o Vesúvio pode ser tanto uma bomba relógio prestes a explodir, como pode ter entrado na classe dos vulcões inativos.